Então, já fizemos a nossa oração inicial, já entregamos a Deus este momento. E agora eu peço, né, que vocês curtam já desde já esse vídeo, que você compartilhe, né, com mais pessoas, para que a palavra de Deus ela tenha um alcance maior, para que ela entre cada vez em mais lares, né, que mais pessoas tenham a oportunidade de estar ouvindo a palavra, de estar aprendendo mais. Então, não esqueça de curtir e de compartilhar, e também não esqueça de ativar o sininho para que todas as terças, né, você receba ali a notificação do nosso vídeo ao vivo. Lembrando que todas as terças às 20 horas nós temos essa live, né, ao vivo, sempre estudando um novo capítulo da Bíblia. Então, sem mais delongas, estamos em Êxodo 30, né, um momento ao qual Deus está lhe dando orientações, instruções ao seu povo. E hoje a gente vai ver, né, no capítulo 30, sobre o dever de sustentar a obra de Deus, né? Nós vamos ver aqui Deus estabelecendo um direcionamento para o seu povo no Monte Sinai. Né? Depois da saída do Egito, Deus está ali dando instruções ao povo. Então, nesse capítulo, a gente vai ver, né, o dever dos israelitas de sustentar a obra de Deus, né? E a gente vai ver muitos princípios preciosos neste capítulo e que devem também ser aplicados na nossa vida, né? E também a gente vê a consequência da aplicação, né, desse princípio na vida dos israelitas. Então, vamos lá. Êxodo 30, versículo 1. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado será quadrado, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão suas pontas. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e lhe fará uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro, e o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Versículo 7. E Arão, sobre ele, queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde, o queimará. E este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará a expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Então, eu realizei aqui a leitura, né, do capítulo 30, do versículo 1 ao 10. Então, aqui nós observamos, né, que estamos vendo aqui sobre o altar do incenso, né? É um lugar ali dos holocaustos, das ofertas, né? E o que a gente vê é que tudo isso, né, que a gente vai vendo a questão do incenso, de queimar, de manter as lâmpadas acesas, né, é uma sombra do nosso culto nos dias de hoje, né? Tem oração, tem jejum, tem leitura da palavra. E para entender, né, esses significados de culto, jejum, oração, a gente precisa, né, fazer exatamente isso que estamos fazendo agora, estudar a palavra de Deus, né? É aqui que nos mostra, é aqui que deixa evidente. Então, no livro de Êxodo, né, como já estamos estudando, também no livro de Números e Levítico, a gente vê, né, muitos detalhes falando sobre essa questão. Então, o culto hoje, né, o culto que nós fazemos, né, o lugar ali sagrado que nós vamos para prestar um culto a Deus, ele é ali um lugar sagrado. Então, lembrando que aqui é o Velho Testamento, então essas coisas eram feitas, eram sombras, né, do que aconteceria no futuro,
Lembrando que hoje nós vivemos, né, na época do Novo Testamento, na época do Evangelho, Cristo já veio, ele já foi o sacrifício perfeito, né? E agora o Evangelho significa boas novas, né? A salvação através de Jesus. Mas antes, né, que Jesus ainda não tinha se feito carne, né? Então, vai sempre apontando para o ministério de Jesus, certo? E a gente vê o quanto Deus é detalhista. Ele é detalhista, ele fala tamanho, ele fala sobre como é para fazer, ele fala de como é para fazer, quantas vezes. Então, ele vem instruindo, vem dando muitos detalhes, né? E aqui a gente vê que Arão ele foi instruído a queimar incenso nesse altar 2 vezes ao dia. Então, quando ele acendia as lâmpadas no candelabro, né, ele tinha essa função. E o incenso aqui também, ele é um símbolo da nossa oração. Ele é um símbolo, né, de quando nós, né, vamos à presença de Deus e realizamos ali as nossas orações. Então, muitas coisas, né, que vêm sendo representadas na Bíblia, elas têm ali uma simbologia, elas têm ali um significado. Em Salmos 141, no verso 2, vem dizendo assim: suba minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Então, a gente vê aqui o incenso diretamente relacionada à oração. Tenho mais algumas passagens bíblicas, não vou ler todas, mas em Lucas 1, capítulo 1, versículo 10, Apocalipse 5, no versículo 8, tem também Apocalipse 8, do versículo 3 ao 4. Depois vocês podem estar procurando essas referências e estarem fazendo um complemento. Então aqui a gente vê que Arão não deveria fazer nenhuma outra oferta neste altar. Então, uma vez por ano, que era o dia da expiação, ele deveria fazer essa expiação, né, pelo altar, ou seja, para purificá-lo, para reconsagrá-lo. Então, ele borrifava sangue ali de touro ou de bode, né, nas pontas desse altar. Esses detalhes a gente vê em Levítico, no capítulo 16, versículo 18 e 19, né, e também em Levítico 16, capítulo 16, do versículo 14 a 17. Então, eu vou falando, vou explicando, e à medida que eu vou explicando, eu também vou colocando aqui outros livros, né, para que possa embasar cada vez mais aquilo que está sendo dito pela própria palavra de Deus. E o altar do incenso, como eu já disse, ele representa nossas orações, que tem ali um cheiro agradável às narinas do Senhor. Então, o desejo de Deus aqui é que o seu povo oferecesse a ele continuamente ofertas agradáveis, que alegrasse o seu coração. Então, esse altar, ele também estava ligado diretamente ali ao candelabro, né? E o candelabro, ele devia estar continuamente aceso para iluminar esse altar. Ou seja, não deveria faltar incenso nesse altar. Todos os dias, continuamente, o cheiro suave deveria subir às narinas do Senhor, né? E isso nos lembra da necessidade e da importância de orar continuamente. Nossa oração, quando estamos no secreto, quando estamos ali nos conectando com Deus, né? A nossa oração, ela chega às narinas do Senhor com um cheiro suave. Mas também tem um detalhe, né? Não é qualquer tipo de oração, não é de qualquer jeito que eu oro, né? Hoje nós oramos em nome de Jesus, nós pedimos a Ele, né? Como o próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo aquilo que for pedido, tudo aquilo que for orado, é interessante que a gente ore em nome de Jesus, que a gente entregue ali o nosso coração naquele momento de oração, que a gente possa de fato ter uma conversa sincera com Deus, que a gente possa abrir o nosso coração, não só para pedir, mas também para ser grato, para agradecer a tudo que Deus tem feito desde o início e até hoje, tudo que Ele ainda fará por nós, né? Nós devemos ser gratos a cada amanhecer, devemos ser gratos a cada anoitecer. Então, essa oração de agradecimento, essa oração, essa comunhão com Deus,
ela sobe às narinas do Senhor, exatamente como naquela época, quando o sacerdote, ele fazia ele acendia ali o incenso, ele fazia essa expiação. Então, todo dia esse incenso ele tinha que estar aceso. E conosco hoje é da mesma forma. Esse altar é o nosso coração e ele deve estar sempre aceso. Como é que a gente deixa esse altar aceso, né? Quando a gente ora, quando a gente entra em comunhão com Deus, quando a gente agradece, né, em nome de Jesus ali, por tudo que tem nos sido dado, né, por toda a bondade de Deus, por toda a misericórdia derramada sobre a nossa vida. Então, esse incenso, esse altar do incenso representa isso, as nossas orações. Então, que o nosso altar, que o nosso coração esteja sempre aceso e que as nossas orações subam diariamente, como esse incenso que era queimado, com um cheiro suave, que agradava ali a Deus. Versículo 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contarem. Versículo 13. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais que o pobre, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando derem oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Então aqui a gente vê, né, a gente consegue entender um pouco sobre a ordenança, né, de dar uma oferta ao Senhor, uma oferta alçada, uma oferta ali de coração, uma oferta ao qual venha agradar ali ao Senhor, né? Então essa oferta ela deve ser dada espontaneamente, né? E tem uma passagem aqui que fala exatamente sobre isso, né? É Ageu, capítulo 1, né, do versículo 5 ao 7. Então, aqui a gente vê que os israelitas, eles, quando iam fazer ali um sacrifício pela sua vida, quando eles iam ali pedir perdão, quando eles iam àquele lugar sagrado, né, eles deveriam levar uma oferta. Para que é essa oferta, né? Essa oferta era para manutenção da obra de Deus. Então, toda oferta lançada ali era para manutenção da obra de Deus, era para manutenção da casa de Deus. E essa oferta ela deveria ser dada de todo o coração. E aqui veja, né, fica muito específico quando fala: o rico não dará mais e o pobre não dará menos da metade de um ciclo. Então aqui tinha um valor especificado, não era porque a pessoa era rica tinha que dar muito mais e o pobre não ia dar quase nada. Era algo que fosse justo, né? Para que fosse do alcance de todos, porque o interesse do Senhor não é o dinheiro em si. O interesse do Senhor, muitas vezes, é provar o nosso coração, é provar, né, o nosso coração, a nossa gratidão a Ele, mediante a tudo que Ele nos dá. Então, eles faziam aqui essa oferta alçada, era um princípio, era uma ordenança, né, e a gente vê que o descumprimento dessa manutenção, né, o descumprimento dessa ordenança causava ali, gerava, né, um caos. Então aqui em Ageu, no capítulo 1, do versículo de 1 a 5, diz assim: no segundo ano do rei Dário, o sexto mês, o primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zodaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempos de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos:
Considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai-vos os vossos caminhos. Então, o que é que Deus está dizendo aqui nessa palavra, né? Que está relacionado aqui com Êxodo 30, que nós estamos estudando. Ele está falando de uma quebra de princípio. Então, Deus, ele está ali, ele dá do bom e do melhor para nós todos os dias. Claro, muitas vezes nossa vida não é fácil, muitas vezes nossa vida financeira não é fácil, mas Deus, ele está ali provendo na nossa vida todos os dias. Como a gente ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele nos dá, ele provê. Então é como ele fala, pera, você quer morar numa casa confortável, uma casa forrada, e o templo do Senhor pode estar de qualquer jeito, a casa de Deus tem que ser qualquer coisa de qualquer jeito. Então não é isso, não é sobre isso. Então toda vez que a gente fala em dizimar, né, quando a gente tem o princípio do dízimo, que é o dízimo, é o devolver para Deus 10% daquele 100% que ele me dá. Ele me dá 100%, eu devolvo 10%, fico com 90% para eu fazer minhas coisas. E aqueles 10% não vai fazer falta, porque o Deus que me dá, ele tem muito mais. E esse dinheiro é como eu falo, não é para enriquecer pastor, não é para vaidade da igreja, mas usando sabiamente é para ser usado na casa do Senhor, para a manutenção da obra, né? Para que se acolha ali mais pessoas que receberam a palavra de Deus e vão congregar naquele lugar. Então, é para isso. É claro que muitas vezes, né, a gente vê as pessoas preocupadas ali com a própria vida, com a própria casa, e a casa de Deus, muitas vezes a gente não se importa, a gente deixa abandonado, a gente quer dar esmola, quer dar moedinha de R$1, quer dar ali o que sobra, troco, migalha. Deus, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer a sua migalha, ele quer o seu coração bondoso, ele quer ali o seu reconhecimento, ele quer que você entenda esse princípio que é o próprio Deus que está ensinando, não vem de homens. Ah, mas hoje a gente vê, é muita roubalheira, tem muitas pessoas que se aproveitam da palavra de Deus. É por isso que nós temos, né, que ser sábios, examinar a palavra, e essa oferta, esse dinheiro que nós lançamos na casa do Senhor, primeiramente tem que ser de todo o coração e com consciência. Aonde é que eu estou depositando? Como é que a pessoa que está à frente desta casa de Deus, deste lugar santo ao qual eu estou fazendo parte, como é que ele está usando esse dinheiro? Ele está usando para obras sociais? A casa a qual ali eu frequento, este templo, ele está ali adequado para que receba outras pessoas? Em que é que está sendo investido? Então, gente, não é só dar por dar. Nós lançamos, mas com a consciência, certo? Então, esse é um princípio muito poderoso, né? É um princípio eterno, e nós, como filhos de Deus, nós devemos sustentar a obra para que a pregação, para que a obra de Deus, para que o evangelho não pare. É o nosso dever, assim como também compartilhar uma live como essa, para que outras pessoas tenham acesso. De várias formas eu posso contribuir para o reino do Senhor. Então, nós como filhos de Deus, né, amantes da palavra, que adoramos ao nosso Deus vivo, nosso Senhor, se a palavra chegou até nós hoje, é porque tem pessoas que financiam, tem pessoas que doam, tem pessoas que doam tempo, tem pessoas que doam financeiramente, tem pessoas... Então, tudo funciona ali para o reino, tudo faz parte. Então, que nós possamos ter esse coração grato, contribuir ali no local onde frequentamos, que possamos ali fazer uma doação com consciência e de todo o coração. Versículo 16. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os dará ao serviço da tenda da congregação. E será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer a expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre para lavar,
e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitará a sua água. Então, aqui no versículo 16, né, a gente vê: tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel, né, e dará o serviço da tenda. Então, aqui fica muito claro que a obra de Deus também é nossa responsabilidade, para que chegue às futuras gerações, para que chegue aos meus netos, aos meus bisnetos e aos próximos que virão, até que o tempo do Senhor se cumpra, até que Jesus volte. Nós não sabemos se vai demorar, se vai ser logo, mas enquanto isso, Jesus ele mandou, ele disse que nós ficássemos alertas, pregando a tempo e a bom tempo. Então, é nosso dever, é nossa responsabilidade. Nós temos na Bíblia um grande exemplo de um homem chamado Davi, o rei Davi, lá em 1 Crônicas 29, né? Nós podemos ver Davi tirando ali do seu tesouro pessoal, do tesouro de Israel. Ele convoca ali todo o povo, né, a voluntariamente ofertar para a construção do templo. Então aqui a gente vê o quanto Davi se importava com a obra de Deus. Então eu e você devemos ter cuidado, né, de não deixar o nosso coração se esfriar referente a isso, né? E claro, devemos também cuidar, né, dos aproveitadores, né? Como eu já falei anteriormente, a oferta deve ser consciente e para o financiamento da obra do Senhor, para que possa ajudar mais pessoas, para que possa ajudar em missões, né? Existem missionários que saem de suas casas, saem ali muitas vezes do seu país e vão levar a palavra de Deus, né, em lugares que muitas vezes é perseguido. Gente, nós temos no mundo países onde não pode se ler uma Bíblia, onde não pode cultuar a Deus. Existem países que têm perseguição a cristãos. Eu conversando esses dias com um amigo, ele disse: nossa, eu nem sabia que isso existia. Eu digo: existe. E o que financia, muitas vezes, não morrer a palavra de Deus nesses países são justamente o financiamento, as nossas ofertas, são os nossos dízimos, que sustenta pessoas que têm ali a coragem de ir para esses países, arriscando ali a sua vida, podendo ser preso, podendo ser torturado. Eles se arriscam para levar a palavra de Deus. E muitas vezes há cultos secretos, né? Existe isso, gente, no mundo de hoje. Graças a Deus, até hoje, até agora, o nosso país ele tem essa liberdade, né, de cultuar a Deus, de falar do nome de Deus. Então, somos gratos a Deus por isso, mas tem países, tem pessoas que não podem, que são perseguidos. Então, essa nossa doação também serve para financiar esse tipo de obra, também serve para ajudar pessoas que têm esse chamado, que têm essa missão, né, que têm essa vocação. Então, é um chamado, ser missionário é um chamado. Então, essa oferta aqui, ao qual a gente está mencionando, não é para enriquecer ilicitamente ninguém, não é para aquela pessoa estar andando de carro zero e os fiéis estão lá sentando, né, em qualquer lugar, não tem água para beber e está de qualquer jeito. Não. Então, que seja uma oferta, que seja um dízimo consciente, observando ali, né, como está sendo usado aquele dízimo. Bom, versículo 19. E Arão e seus filhos, né, aqui voltando aqui a questão da bacia, né, tá falando para fazer aqui uma bacia, né, uma pia de cobre, né, para lavar. E aqui no versículo 19 continua, né? E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. E quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender oferta queimada ao Senhor. Versículo 21. Lavarão, pois, as mãos e os seus pés, para que não morram. Isto lhe serás por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1
né? Aqui a gente vê falando sobre a bacia de bronze, né? A bacia de bronze, ela é para a purificação dos sacerdotes, né? Ela tem essa função específica de purificar. Então, eles deveriam ali, antes de oferecer qualquer sacrifício, eles deveriam ali estar lavando as mãos aos pés e os pés, né? Tirando ali toda a impureza, né? Através ali da água. E como eu já venho falando, tudo isso é um espelho, né? Do que a gente vive hoje na nova aliança. É um espelho da purificação, da consagração constante. Eu venho falando, nós devemos sempre nos consagrar, devemos observar o que sai da nossa boca, devemos consagrar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família a Deus. Devemos estar todo dia nos consagrando ao Senhor. Então, isso aqui é uma sombra, a pessoa tinha que ir lá, tinha que fazer todo esse ritual, tinha que se lavar, né, para se apresentar diante de Deus puro, limpo. E é isso que nós devemos fazer diariamente, apresentar diante de Deus um coração puro e limpo. Ah, mas é impossível, eu não sou santa, eu pequei. Apresente aquele seu pecado. Jesus, ele já morreu na cruz por todos os pecados. Apresente. Claro, não vou pecar hoje sabendo que eu pequei, amanhã vou cometer aquele mesmo pecado e depois de novo porque eu quero. E só depois, não, mas Jesus perdoa. Ah, não, mas Jesus perdoa. A mesma coisa. Não, gente, não é disso que eu tô falando. Mas, no nosso dia a dia, é claro que nós pecamos. Mas nós devemos ir ao Senhor, ir a Deus, nos colocar na presença dele e nos purificar e nos santificar. Senhor, olha, hoje o meu dia foi assim. Apresente como foi o seu dia a Deus. Apresente como o seu coração está a Deus. Ah, mas ele já sabe. Ele sabe, mas ele é um Deus relacional, ele gosta de ouvir, ele quer se comunicar com você. Deus tem prazer. Desde lá do Éden, quando ele, na viração do dia, vinha toda vez ali falar com Adão. Cara, isso não mudou, ele é o mesmo Deus, ele tem prazer em falar ali com você. Então, esse é o sacrifício, né? Nós somos o sacrifício vivo, então nós devemos estar sempre nos santificando, nos apresentando, estar sempre ali na presença de Deus. E quem é que nos purifica? É o Espírito Santo. Ali era representado na água, a água purificava, mas hoje quem nos purifica é o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, ele nos convence de que nada somos, porque nós, seres humanos, se não estivermos andando, sendo guiado pela palavra, a arrogância toma conta da gente. A gente começa a se achar que sabe demais, a gente começa a se afastar da palavra de Deus, porque a gente já leu, a gente já sabe, já ouviu, e nisso a gente vai ali fazendo coisas que desagradam, a gente vai se apoiando no nosso próprio entendimento e não dá certo. É por isso que temos sim que estar nos santificando, temos sim que estar nos purificando, entrando na presença do Senhor. E aqui a gente vê, né, que Deus ele especifica aqui até o tanto, né, que era para ser pago. Aqui a gente vê falando ciclos, tá relacionado o que é o dinheiro ali da época, né? Como eram os pagamentos. Versículo 25. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, e este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com sua base. Assim, santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Versículo 32. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa,
gálbano e essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém o incenso que fareis, conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Então a gente vê aqui Deus dando ordens claras e específicas, né? A gente vê aqui Deus dando ordens claras e muito específicas, e eu vou falar um pouquinho agora, né, sobre essa questão do incenso. O incenso aqui a gente vê que ele é exclusivo a Deus, exclusivo a Deus. Não é para ser usado em outra coisa, não é para ser usado em outra pessoa, em qualquer coisa, em qualquer objeto. Não, ele é específico, ele é exclusivo, né? E a gente vê aqui que no Antigo Testamento, né, a gente vê todo o cuidado de Deus, né, vê toda a instrução, vê a piedade de Deus, né, com o povo, que deveria ir lá, deveria fazer o sacrifício, né? O sacerdote ali ungiria tudo, então seriam coisas santas, né? E mais adiante no Novo Testamento a gente vê, né, os fariseus fazendo muitas vezes de qualquer jeito, mesmo tendo conhecimento da palavra, eles faziam de qualquer jeito e muitas vezes ali, né, não fazia da forma que agradava a Deus, eles perderam ali um pouco da essência. E nos dias de hoje é assim também, né? Muitas vezes a gente vê pessoas brincando com coisas que são sagradas a Deus, né? Com a palavra de Deus, e a gente vê que há uma falta de temor a Deus, né? As pessoas falam, Deus é amor, Deus não castiga, Deus é só paz e amor, e muitas vezes não se importa ali com o que foi que Deus disse, com que Deus direcionou, com o que é que Deus está pedindo, e só vai fazendo. Então, quando Deus aqui ele está falando, né, os detalhes, e está dizendo que é exclusivo a ele, está dizendo como era para ser feito, ele está dizendo aqui o nome das ervas, das especiarias aromáticas. Então, ele está dando detalhes, sabe, de como era para ser feito. O incenso aqui, gente, ele é uma representação de como nós também devemos queimar a nossa vida para Deus, né? Ter uma vida consagrada ao Senhor. Então, a gente deve consagrar a Deus todo o nosso ser, tudo que somos, tudo que temos, né? Tudo que vamos ter, tudo isso pertence a Ele, né? Então, como um cheiro suave, esse incenso, né? Como eu estava falando também lá da bacia de bronze, né? Ele representa ali a oração, esse incenso de cheiro suave, esse incenso que deve ser de uso exclusivo de Deus, está direcionado à oração, tá bom? Ele fala diretamente sobre oração. E aí a gente vê, né, como eu já havia falado, a oração ela não deve ser de qualquer jeito, não deve ser algo apenas repetitivo, né? Ela deve ser direcionada por intermédio de Jesus, deve ser uma oração ao qual você está de fato ali abrindo o seu coração a Deus, não apenas lançando palavras ao vento, né? Não devemos nos preocupar com palavras bonitas ou muito polidas, né? Com um dialeto muito diferenciado, mas nós devemos sim nos preocupar, né? A quem essa oração está sendo direcionada, como esta oração está sendo feita, né? Então tudo isso sobe a Deus como um perfume suave, né? E esse perfume suave agrada a Ele, né? Como eu já havia falado, Deus é um Deus de relacionamento. E ainda falando, né, sobre a questão da oração, tem uma parábola que fala também sobre oração. Essa parábola, Jesus, ele cita ela lá em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz assim: E diz também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos
desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu estava em pé e orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto posso. Versículo 13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, aqui a gente vê, né, quando muitas vezes a gente vai orar e a gente esquece de confessar que nós somos pecadores, que não somos dignos de estar diante da presença de Deus. Não é porque eu dei um dízimo, não é porque eu ajudei alguém, não é porque eu fiz isso ou aquilo, porque eu me acho uma pessoa muito boa. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre... eu vejo muitas vezes, né, esse versículo ser usado até de uma maneira errônea, né? Que tudo, os humilhados serão exaltados. Os humilhados aqui está falando quando nós nos humilhamos na presença de Deus. Nós nos colocamos na nossa devida posição que somos pecadores, pobres pecadores, indignos da presença de Deus, mas pela graça e favor imerecido, através da morte de cruz de Jesus, através do maior sacrifício, nós temos o nosso maior sumo sacerdote, o maior e verdadeiro sumo sacerdote, ao qual a ele deve ser dado toda a honra e toda a glória. Através dele e por ele, né, chegamos a Deus. Então as orações, ela deve ter ali um direcionamento certo. E quando fala de se humilhar, não é, hoje fulano me humilhou em tal lugar, os humilhados serão... Gente, não é sobre isso. É justamente ao contrário disso. É o fato de você se humilhar na presença de Deus. É o fato de você reconhecer que você não merece nada, mas que o amor de Deus é tão grande pela sua vida, tão grande, e pela minha, que ele nos concede coisas que a gente nem acredita, a gente nem merece. E não é pelo que eu faço, não é pelo que eu dou, não é pela minha doação, se eu dei mais na igreja, eu dei meu salário todinho, eu dei a minha casa, eu posso dar o que eu quiser, não é sobre isso. Eu tenho que dar o tanto que é justo, o que Deus estabeleceu, que são 10%. Eu tenho que dar uma oferta ao qual tocar o meu coração, uma oferta voluntária para ali manter o templo do Senhor. Eu tenho que orar, direcionando a minha oração ali a Jesus, a Deus, né? Como ele mesmo fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, eu tenho que direcionar ali minha oração. E eu vou orar não para estar me exaltando, como nós vimos aqui no exemplo, né, no livro de Lucas. Deus, eu jejuo, eu faço isso, eu sou muito bom, muito obrigado, mas que o cara tá se exaltando. Então é nesse sentido. Para Deus, aquela oração não serviu de nada, não passou nem do teto, como a gente costuma dizer, não subiu como incenso, como um aroma suave às narinas do Senhor. Já o outro, que na sua simplicidade não se achava digno nem de olhar para o céu, porque sabia da sua condição de pecador. Ele estava ali numa oração simples, sem querer estar se amostrando, sem querer nada, e Deus se agradou daquela oração. Subiu a Deus como esse incenso de cheiro suave e agradável ao Senhor. Então fica aqui pra gente, né, essa reflexão também acerca da oração, que eu e você, né, venhamos queimar a nossa vida perante a Deus, que eu e você venhamos ter orações que subam diariamente, como esse incenso, com cheiro agradável às narinas do Senhor, que a gente venha atrair a presença de Deus para dentro da nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. E é isso, né? Eu vou agora mostrar aqui, esse é o altar, né, que eu estava dizendo aqui, a bacia de bronze, né, o lugar ali onde era para ser feito, ali aquela onde era para acender ali o incenso, né? Aqui a gente vê que tem umas pontas que parecem chifres, né? Esse chifre ele representa o poder, autoridade, governo, unção. Eu pulei não, né?
eu vou falar aqui um pouquinho também sobre o óleo da unção. O objetivo desse óleo, né, da unção, que eu mencionei anteriormente, né, que tudo deveria ser tocado e aquele óleo também era exclusivamente a Deus. Esse óleo era para santificar, era para consagrar, né, ali tudo que tinha no tabernáculo. Então, quando a obra do tabernáculo ela foi concluída, né, ele foi todo aspergido ali pelo óleo, significando o quê? Que aquele lugar era consagrado ao Senhor, todas as partes dele, né, era consagrada ali a Deus. Bom, então aqui a gente tá vendo a bacia, aqui é a bacia de bronze, que a gente tá vendo a bacia de bronze. Esse aqui é o altar do incenso, a bacia de bronze, onde eles deveriam se lavar e se purificar. Aqui o óleo, né, conforme eu falei agora, o óleo da unção, né, que tinha um objetivo de santificar, de consagrar. Aqui, né, eu coloquei uma representação do incenso, né, o aroma subindo, né, esse incenso, esse cheiro, né, agradável subindo aqui as narinas do Senhor. E aqui, essa é a madeira de acácia, né? O tabernáculo é uma madeira que foi usada no tabernáculo. Deus direcionou para que usasse, né? Utilizasse dessa madeira. Então a gente vê também ela aparecendo aqui em Êxodo 30, né? Nesse capítulo que a gente leu. Lá no versículo 5, quando ele fala, né? Os varais farás de madeira de acácia e os forrarás com ouro, né? Porque Deus direcionou a madeira de acácia, porque nós vamos ver aqui agora à frente, tá certo? É a madeira que foi usada aqui no tabernáculo, conhecida como madeira de acácia ou de cetim. Era uma madeira incorruptível, ela não se deteriorava, né? É uma madeira que aceita ouro quente por cima, ela tem uma camada de resina, então era uma madeira, né, direcionada ali, foi Deus que disse para usar essa madeira, esse tipo de madeira, na construção ali do seu templo, na construção do seu tabernáculo. Essa madeira, ela aguentava ali um ouro quente por cima, um ouro derretido. Qualquer outra madeira, ela não aguentaria, tá bom? E também tem o significado, né, sobre a incorruptibilidade do corpo de Cristo. Aqui a gente vê uma passagem, né? Até meu corpo repousará seguro, pois não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A gente vê lá em Salmos, né, 16, do versículo 9 a 10. E a gente se lembra também, né, que quando nós expirarmos, né? Nós sabemos que não somos daqui, não viemos para ficar. A morte está aí para nos lembrar todos os dias, né? Que nós não somos daqui e não viemos para ficar aqui, né? Como o próprio Jesus Cristo disse, eu não sou deste mundo, não somos deste mundo, estamos aqui, mas não somos daqui. E futuramente nós teremos um corpo revestido de glória, né? Então, a madeira revestida de ouro, né, ela também aponta para a transformação dos nossos corpos mortais, revestido pela imortalidade para a vida eterna. Então, tem bastante significado essa questão, né, da madeira. Os metais utilizados também no tabernáculo, né, a gente vê a questão do ouro, do bronze, né, para fazer ali a bacia, bronze ou cobre, né, em algumas traduções aparece com a nomenclatura diferente. Então, o ouro, ele representa a divindade celestial, a prata, ela representa a redenção, e o cobre representa ali o juízo, né, de Deus. Então, por isso que falava que eles tinham que se lavar, eles todas as vezes, por isso que a bacia era de bronze, representa o juízo. Então, foi muito claro e específico quando fala que se eles não se lavassem ali, que não se purificasse, eles seriam extirpados, ou seja, seria morto, né? O juízo de Deus ali o mataria, o exterminaria. Então Deus, ele deixa ordens muito, muito claras, né, acerca disso. Então o material utilizado, ele também tem um significado, né? Ele significa ali o juízo de Deus. Aqui eu coloquei, né, para que a gente entenda, né, o tabernáculo como era. Aqui fala, Deus quer habitar em nós, né? Hoje nós somos o tabernáculo, Deus, ele quer habitar em nós, mas Deus, ele pediu, né, ele instruiu ali o seu servo Moisés para que construísse esse tabernáculo, um lugar para que as pessoas fossem ali cultuar ao Senhor, um lugar onde as pessoas pudessem se reunir, congregar juntas. Tá bom? Então, a igreja foi ideia do homem, não, foi o próprio Senhor
que instruiu, e aqui ele deu detalhes específicos de como ele queria que fosse feito, das medidas, de tudo, de cada detalhe, tá bom? Deus, ele é um Deus muito detalhista. Então foi o próprio Senhor que instruiu o homem a construir esse tabernáculo. Foi o próprio Senhor que disse cada material utilizado. Então cada material ele tem uma simbologia, ele tem um significado. E aqui, né, chegou o nosso momento da oração, um momento ao qual eu vou orar, né, entregando novamente esse momento, esse estudo a Deus, e finalizando, né, também este momento aqui do nosso estudo. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, muito obrigado, Senhor, por este tempo. Muito obrigado, Pai, por este estudo. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, de ter se preocupado, Senhor, com cada geração, Deus. Obrigado, porque ainda hoje, a minha geração, a geração dos meus filhos, Senhor, podem ter acesso à tua verdade. Muito obrigado, Pai, por este momento. Eu agradeço, Senhor. Entrego a ti, Pai, este momento. Agradeço ao Espírito Santo. Agradeço a Jesus por este tempo, por este momento, pela oportunidade de poder fazer este estudo, Senhor. Neste momento, Pai, eu também oro pela vida de cada pessoa que está aqui presente, Deus, querendo conhecer, Senhor, mais da tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, Senhor, cada pessoa que esteja assistindo este vídeo, esta live, Senhor, que o Senhor seja na casa de cada um, que o Espírito Santo venha trabalhar em cada lar, em cada família, que o nosso altar, Senhor, que o nosso coração, Deus, continue, Senhor, com essa chama queimando, que o Espírito Santo venha trabalhar cada vez mais na nossa vida, que o Espírito Santo venha cada vez mais nos convencer do nosso pecado e venha, Senhor, nos trazer cada vez mais o entendimento da tua palavra, que possamos estar sempre, Senhor, diante de ti, todos os dias, Senhor, alimentando esta chama, alimentando, Senhor, este relacionamento contigo através da oração, que as nossas orações, Senhor, possam subir a ti, Pai, como um incenso suave, agradável a tuas narinas, Senhor, que o Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos moldar, Senhor, para que possamos orar, para que possamos nos comportar, para que possamos viver de acordo com a tua vontade e não de acordo com a nossa, Senhor. Ensina-nos a cada dia a orar, ensina-nos a cada dia, Senhor, como estar em comunhão contigo, Senhor. Nos ensina, nos direciona, que o Espírito Santo venha nos convencer e nos fazer ter um coração ensinável, Senhor, através da tua palavra, Deus. Desde já, Pai, eu agradeço por tudo, agradeço por cada pessoa e é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fica aqui o meu muito obrigado para vocês, né, que estiveram até aqui conosco. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de ativar aí o sininho. Compartilhe essa palavra com outras pessoas, para que mais pessoas venham conhecer, venham se aprofundar nos significados da Bíblia, venham se aprofundar na palavra de Deus. E também venha ser abençoado com essa palavra maravilhosa, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Espero contar com a presença de vocês na próxima terça-feira, às 20 horas. E mais uma vez, não esqueçam, inscreva-se, deixe o joinha, ative o sininho e compartilhe muito, tá bom? Para que você também ajude no reino, que a palavra do Senhor chegue cada vez a mais lares, tá bom? Muito obrigado, fique